Gente, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês e bem-vindas e bem-vindos ao nosso seminário 70 anos de televisão no Brasil, Ética e Estética na Ficção. O evento é fruto da parceria de dois grupos de pesquisa, Narrativas da Vida Moderna na Cultura Midiática e Laboratório de Antropologia do Consumo, e contou com a colaboração na seleção da mesa e na mediação dos recém-doutores e doutorandos do PPG-Com, da PUC-Rio, que discutem ficção televisiva. A nossa proposta é discutir a televisão a contrapelo, refletindo como ela representa ética e esteticamente os diversos grupos em um país tão desigual como o nosso, seus processos de estereotipagem em relação a questões como etnias, diversidades corporais, orientações sexuais, diversidades etárias, classes socioeconômicas presentes nas narrativas ficcionais televisuais. A nossa mesa de abertura é composta por duas referências que nós temos a honra aqui de receber, né? Professor Muniz Sodré, da UFRJ, um dos maiores especialistas em televisão e mídia que nós temos, e professor Everardo Rocha, da PUC-Rio, pioneiro no Brasil nos estudos de antropologia do consumo e comunicação e consumo, e abordará a relação entre TV e consumo. Em seguida, Anderson Lopes, doutor pela USP, vai discutir o papel do negro na ficção audiovisual brasileira, com mediação da nossa recém-doutora Ana Paula Gonçalves. Enfim, passo agora a palavra para a Bruna Alcar, que foi a minha colega querida e organizadora do evento, para ela apresentar a agenda da semana e passar a palavra para os nossos ilustres palestrantes de abertura da mesa. Obrigada, Tati. Obrigada a todos. Estou vendo aqui que a gente já está com 83 participantes aqui no Zoom, e essa é uma das grandes vantagens, realmente, da gente promover encontros virtuais, porque a gente consegue abranger até um público maior e chegar a localidades realmente que a gente talvez não chegasse no nosso presencial, né? É um presencial de outra forma, mas é uma felicidade muito grande estar aqui com todos vocês, agradecer o tempo e o interesse, né, da gente poder discutir um pouquinho esse ambiente audiovisual, justamente quando a televisão completa 70 anos de história aqui no Brasil. E aí, como a Tatiana adiantou, né, eu não vou ser redundante, mas a gente veio aqui discutir justamente como a televisão é essa grande plataforma que constrói representações que vão acabar propagando o domínio, né? Seja ele econômico, cultural, ideológico, de um grupo sobre outro. Então, nosso intuito é justamente fomentar um debate sobre a realidade brasileira. Como a televisão pode ser um meio, ou se projetou como um meio de representações autoritárias que muitas vezes acentuam as desigualdades que a gente experimenta ao longo da nossa trajetória cultural aqui no Brasil. Então, vamos pensar justamente como esses imaginários e práticas de consumo, práticas até gramáticas corporais, né, foram resultantes de um diálogo, de uma troca de intimidades com as narrativas televisivas, principalmente as narrativas ficcionais, né, mostrando justamente a televisão como uma síntese da cultura brasileira. Então, essa semana a gente reuniu esse time aí de autoridades, de pensadores, de pessoas que estão refletindo o audiovisual para falar sobre esses eixos temáticos que a Tatiana adiantou: o racismo, as questões do corpo e da sexualidade, os enquadramentos estéticos, né, incluindo questões de gordofobia, deficiência e velhice, as desigualdades sociais e, enfim, as convergências televisivas nesse momento de embaçamento de fronteiras, né, de espaços imprecisos que se mostram aí na própria definição do audiovisual e sua simbiose aí com a vida cotidiana no Brasil. Então, a gente tem a honra, né, de receber, ao longo da semana, Anderson Lopes, doutor pela USP, Igor Sacramento, da Fiocruz, professora Gisela Castro, do PPG-Com da ESPM, professora Santa Maria, e
para fechar a nossa programação, o professor Felipe de Castro Moanes, do PPG-Com, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E para essa mesa de abertura, a nossa felicidade de contar com a presença do professor Muniz Sodré e do Everardo Rocha, que eu fico assim, muitíssimo grata e feliz mesmo de anunciar. Everardo, um grande parceiro de pesquisas acadêmicas, que divide comigo a coordenação do Laboratório de Antropologia do Consumo, a professor titular do nosso departamento, e professor Muniz Sodré, que eu tive a honra de ter em minhas bancas de mestrado e doutorado, e foi sempre muito generoso em suas abordagens, né? Então, agradeço muitíssimo mais uma vez a presença deles e passo então a palavra ao professor Everardo Rocha. Bom, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu vou estar atuando mais como um anfitrião do Muniz Sodré, porque, para mim, assim, eu, enfim, queria começar, como é óbvio, né, agradecendo a professora Tatiana Siciliani e Bruno Alcarpe a iniciativa de reunir os nossos dois grupos de pesquisa, o Narrativa da Vida Moderna na Cultura Midiática, que a professora Tatiana Siciliani coordena, e o LAC, né, o Laboratório de Antropologia do Consumo, Comunicação do Tempo Presente, História Cultural, que é coordenado pela Bruna e por mim, nesse seminário espetacular dos 70 anos de televisão no Brasil, para discutir ética e estética na ficção. Na verdade, essa situação para mim é muito interessante, muito agradável, muito feliz, porque para mim, uma honra extraordinária estar aqui com o professor Muniz Sodré, uma imensa alegria, uma honra enorme estar ao lado dele, que, na minha opinião, simplesmente é o mais importante pensador brasileiro sobre comunicação. Não tenho a menor dúvida de dizer isso em todos os lugares em que sou perguntado, e ainda mais quando se trata de televisão. Então, assim, além disso tudo, de ser esse mestre da comunicação e do tema da televisão, né, o Muniz é também um dos grandes amigos que eu fiz na vida acadêmica, né? É impressionante que em todos os momentos que eu tive que recorrer ao Muniz para a minha carreira acadêmica, minha própria carreira acadêmica, carta para o professor associado, carta para o professor titular, carta para isso, carta para aquilo. O professor Muniz está sempre junto, a gente às vezes bate longuíssimos papos telefônicos, enfim. Ele me deu a honra de lhe dar um artigo para um seminário que eu organizei na El Paso, né, na antiga empresa El Paso, que ela está no Brasil, que virou um livro sobre cultura brasileira, e o Muniz fez um belíssimo artigo sobre televisão, deu uma excelente conferência na época também. Enfim, é uma felicidade estar aqui com esse grande amigo que eu fiz. Não são muitos, né, que eu fiz na vida acadêmica, mas o Muniz está nesse grupo de pessoas para quem eu realmente tenho um afeto incomensurável, né? É uma amizade que remonta aos tempos dos anos 70, né, quando o Muniz foi meu professor no mestrado da ECO, e acho que também era o coordenador naquele momento, 76, 77, por aí. E a ECO tinha começado em 73, portanto, sou das primeiras turmas do mestrado, e Muniz já estava lá como uma grande referência, pessoa que a gente lia e ouvia e queria ser aluno, queria se orientando. Era tanta gente que para mim não deu. Eu acho que eu não tinha capacidade suficiente, mas acabei orientando para um falecido professor Mário Camarinha, porque eu tenho também uma grande estima. Mas naqueles tempos a gente começa uma relação de amizade, de afeto, que dura até hoje e durará, tenho certeza, até o fim das nossas vidas. Assim, para mim é complicado, né, falar de televisão diante de quem mais conhece sobre o assunto. Então, e na verdade a televisão, para mim, ela foi estudada só como um veículo, né, um suporte, uma plataforma para a narrativa publicitária e para a divulgação de práticas de consumo, que esses sim são efetivamente os meus temas de pesquisa, e não a televisão em si, né? E como eu disse, né, como eu estou aqui com uma pessoa mais importante de estudos sobre o fenômeno da televisão, que não por acaso, um pensador que publicou sobre televisão, publicou 30 livros, 40 livros, mas só sobre televisão, o Muniz, com a querida
Raquel, que está aqui em algum lugar, ela está com foto, ou se ela está presente, aparecendo o rostinho dela, ou se é só ou se é o rosto numa fotografia, não está aparecendo na minha tela, mas só com a minha querida amiga também, Raquel, O Império do Grotesco e A Cidade dos Artistas. Né? São dois que já saíram mais recentemente sobre televisão. Além disso, ele tem o classicão da comunicação do grotesco, né? Que esse já era da época em que eu era aluno dele, né? Máquina de Narciso, Rede Imaginária, Televisão e Democracia, até Televisão e Psicanálise, né? E o classicíssimo Monopólio da Fala. Então, eu acho que a minha atuação aqui, como temos só meia hora, né? Eu estou imaginando que essa meia hora é a partir da hora que eu comecei a falar, porque senão ela já está acabando. Se não tem só meia hora, eu prefiro atuar como anfitrião, né, do Muniz, e que efetivamente há muito tempo pesquisa televisão, conhece esse assunto como ninguém no país, e passar imediatamente a palavra para que ele possa nos honrar com suas observações sobre a TV, porque não dá para... Tem alguém que sabe muito do assunto ao meu lado, então não dá para me estender muito puxando coisas de consumo que são mais ou menos óbvias em relação à televisão. Ela talvez tenha sido um dos grandes elementos na construção do consumo pós-anos 50 no Brasil. Então, desde as garotas propagandas até os anúncios de hoje. E eu só vi televisão, só trabalhei televisão como plataforma desses anúncios que são o meu objeto. Então, por favor, Muniz, eu te agradeço se você usar o tempo que nós temos para poder dar sim você a palestra, e eu fico muito feliz com a posição de anfitrião de quem sabe de um assunto, tá entendendo? Então é um prazer enorme estar com você, um fortíssimo abraço e a palavra é sua. Obrigado. Olha, bem, boa noite. Everardo, eu fico encabulado com o que você diz, que é parcialmente verdadeiro. O que é verdadeiro mesmo é a amizade, o afeto que nós temos ao mesmo tempo. Eu acho e se você fosse tentar disso, aí a gente ia brigar. A palestra, na verdade, em Canhestra, que eu estou dividindo essa abertura com você, eu acho que eu tenho 20 minutos, 25 minutos. Vejam só, eu não sou esse grande especialista em televisão, isso é por afeto que eu me desloquei de outros assuntos atuais para vir falar de televisão. Mas eu queria começar dizendo o seguinte, que é muito velha a ideia de educadores públicos. Quer dizer, os educadores públicos são personalidades ou são intelectuais de ação político-social que concorrem para a formação de uma pedagogia formativa e pública. Por exemplo, Goethe, na Alemanha, foi um educador público. Schopenhauer foi um educador público. Foram educadores públicos no Brasil os abolicionistas, para mim. Joaquim Nabuco, Zé do Patrocínio, Rui Barbosa, André Rebouças e outros, né? Foram educadores públicos no sentido de que eles prepararam a modernização do país por meio da abolição da escravatura. Quer dizer, o movimento abolicionista foi, para mim, uma preparação para a modernização do país, para entrar no século XX e não entrar com aquela vergonha. Eu acho que a televisão é hoje um tipo de educador público. Só que a televisão, eu vou trocar às vezes televisão aqui por mídia, mas eu estou falando em televisão, eu acho que a mídia é também uma grande operadora dos discursos de mercantilização, tanto a trilha do consumo entra aí, e dos discursos de rebaixamento cultural. Eu não estou fazendo nenhum juízo moralista, vou dizer depois o que é que eu quero dizer com rebaixamento. Eu quero dizer que o espírito do tempo de agora não pode ser pensado se esse vetor de neutralização da historicidade democrática, eu estou atribuindo essa responsabilidade à televisão, e de infiltração de formas comunicativas de discriminação social, principalmente eletrônica, porque eu acho que a internet pública, o conteúdo público da internet é uma continuidade da televisão.
Ora, são vários aspectos desse fenômeno, mas eu vou me deter nesse longo desregramento frente aos cânones dos costumes e das letras. Quer dizer, autores recentes mencionam a pornografia e atribuem à pornografia o sentido dessa primeira manifestação trepidante de uma regurgitação anti-humanista, antimoderna, no seio das sociedades modernas. Eu estou citando um conhecido, um amigo, que é o Sus Cantonelli, que é de Montpellier. E olha só, daí se depreende dessa pornografia a pornocultura, que podemos entender como uma estética difusa, guiada pelas derivas tumultuosas da carne, ou seja, um tipo de centralidade obscena do corpo. Quer dizer, a pornocultura é o substrato invisível, é o substrato hipersensível da obscenidade integral. Portanto, é a pornocultura arquitetura, meio, ambiência da vida cotidiana que decreta, por meio da televisão, a obsolescência da forma racional cartesiana, eu penso, para eu vendo, eu sinto. É sobre esse eu penso que se erigiu, em grande parte, o esplendor das ciências modernas. Mas os estudos de comunicação se ergueram sobre o esplendor do eu vendo da televisão. Ora, esse eu vendo se diz em grego perneme. O verbo é esse, perneme, pernemi. Daí a palavra porno. Porno quer dizer, na verdade, eu vendo. É a marca simbólica, mas também é vetor de uma cultura que se mercantiliza sem limites. Esse é, para mim, o problema e, ao mesmo tempo, a virtude, a entrada do consumo. Por isso, por essa mercantilização sem limites, vem a estética do rebaixamento de formas culturais, que é a redução do espírito ao imediatismo do corpo. Ora, isso não pode ser visto como um acidente moral, mas isso é uma estratégia semiótica contida na figura retórica do Bathos, B-A-T-H-O-S. O Bathos é uma figura importante da retórica, a qual não se dá muita importância. Demos, eu e a professora Raquel Paiva, no livro Império do Grotesco. Bathos é simplesmente a simplificação ou rebaixamento das complexidades formais em benefício da facilitação comunicativa mercantil. Isso é o Bathos. Ora, nos últimos 70 anos, apesar da diversidade de conteúdos e apesar de momentos gloriosos da parte ficcional, eu reconheço isso. Para mim, por exemplo, o Grande Sertão Veredas na televisão do Avancini é um dos melhores momentos da televisão mundial, aqui no Brasil. Algumas novelas, e muitas novelas também, mas nos últimos 70 anos, como um todo, eu estou falando da televisão como um todo, a televisão operou, eu diria, um rebaixamento das formas culturais brasileiras. Essa é a minha visão hoje. Então, tudo isso parece caminhar progressivamente, para e passo, com a velocidade informacional. Portanto, tudo caminha na direção do mais fácil. Ou seja, quaisquer que sejam os níveis de política ou de moralidade. Quer dizer, esse Bathos, essa retórica do rebaixamento, opera em níveis diversos de complexidade. Desde as fórmulas mais rebarbativas até formulações paraliterárias, os simulacros do pensamento oculto, que se multiplicam nos best-sellers de ajuda, que também é um fenômeno porno, no sentido mercantil do termo, em que o eu penso cartesiano é substituído pelo eu curo samaritano. Os escritores do momento estão nesse eu curo samaritano com grande sucesso mundial, não quero citar nomes, substituindo eu penso, e eu acho que grande parte
do público eleitoral brasileiro também entrou no eucuro do porno. E eu acho que a televisão tem responsabilidade grande nisso. Portanto, no nível mais rebarbativo do rebaixamento, tudo parece permitido. Quer dizer, desde meados do século passado, no século XX, que eu atravessei, os críticos de cultura não perdem de vista o rebaixamento do gosto junto às massas consumidoras de entretenimento. Eu cito aqui, em 2007, a revista Newsweek publicava o comentário de um executivo da Paramount Pictures a propósito do filme Jackass. Aquele Jackass, tem Jackass 1, Jackass 2, que é uma baixaria total. E o Jackass 2, esse executivo diz, tem coisa a mais, tem mais vômito, tem mais nudez, tem mais defecação. Esse é o tipo de coisa que os consumidores realmente gostam. Isso é um executivo da Paramount. Saiu no Newsweek isso. Isso pode ser interpretado como traços dessa antítese que os acadêmicos chamam de desgosto. Esse desgosto já se fazia presente no espírito romântico. Não para ser traduzido como experiência negativa de desgosto, experiência negativa de desprazer, mas o desgosto dos românticos italianos, provavelmente, é o prazer ativo com a abjeção. É o prazer com tudo aquilo que causasse aversão ao julgamento estético, que causasse aversão ao cânone clássico do gosto, que foi proclamado pela Bela Alma como um gosto universal. Ora, o desgosto dos românticos, portanto, esse nojo dos românticos, era uma reação às doutrinas moralistas da estética, que geralmente tinha base teológica e estava afim, essa base teológica, à hegemonia política da burguesia. Então, implica esse desgosto nisso que os letrados chamariam de sermo humilis, ou mesmo de grotesco, mas que também poderia ser designado como mau gosto. Ora, ao gosto sublime da exterioridade corporal se sucede esse desgosto, esse nojo fisiológico do homem subcutâneo ou do homem fisiológico que foi experienciado por poetas, por artistas, esses artistas que Nietzsche chamava de espíritos impacientes. Os espíritos impacientes. Portanto, eu estou dando uma categoria elevada ao mau gosto. Só que agora, por analogia, se entrevê no plano prático da política a emergência de frações de classe social, estratos médios, que são tradicionalmente subalternos na hierarquia societária, que são tornados alvos fáceis dos mecanismos midiáticos de rebaixamento. Politicamente, alvos fáceis. Pela internet, como eu disse, é sucedânea da televisão. Então, nos pequenos comerciantes, nos produtores rurais, nos perdedores sintomáticos, na dinâmica da ascensão classista, reverbera uma ideologia, eu diria, marcada pelo personalismo, marcado pelo ressentimento, marcado pela violência, que tem tanto a ver com o batos televisivo quanto com a indiferença moral da rede eletrônica. E essa indiferença moral é também televisiva. Por exemplo, quando eu estou falando da televisão como educadora, como educadora pública, vocês já viram algum grande programa educativo da televisão nesse momento sobre o vírus, sobre a Covid? Não há. E a televisão tem uma capacidade, a programação do soro caseiro no passado foi um dos programas mais eficientes que a televisão já fez. A televisão tem capacidade de fazer campanhas pela repetição. Eu não vi nada sobre a Covid. É absolutamente falha como educação, que é a pandemia do século. Ora, nós estamos, portanto, nessa indiferença eletrônica, nós estamos no que eu chamo o transe do mundo zero.
nós estamos vivendo o mundo zero. Quer dizer, é o mundo da agonia das formas de vida tradicionais. E nós não temos ainda materiais simbólicos para uma formação discursiva que seja capaz de oferecer qualquer contrapeso à velocidade lógica dos algoritmos que nos afogam. Quer dizer, a mídia eletrônica, sucedânea da televisão, junto com a televisão, que não perdeu sua importância pública, com a internet, essa mídia eletrônica coincide com a crise da autoridade e com a desmedida do poder. Quer dizer, o poder é político-econômico e a autoridade é de natureza moral e afetiva. Sem autoridade, portanto, sem afetividade moral, se abre espaço para uma lógica de rebaixamento, em que o espírito do tempo deixa entrever os traços típicos da velha exasperação terrorista do fascismo que se acreditava sepultada. Eu atribuo à mídia eletrônica a responsabilidade pela decadência moral do país que se refletiu nas urnas e no poder atual. Apesar da televisão poder tomar, no momento, posição contrária. Ou seja, em modelos elevados ou modelos rebaixados, a sociedade ocidental cristã é conotada com uma espécie de nível superior da existência humana, e isso se expande planetariamente no empuxo hegemônico do colonialismo cultural, na consequente cooptação de outros grupos étnicos pelos modelos que se dizem já plenamente civilizados. Ora, eu retomo aqui a observação desse autor que hoje é detestado aí, Gramsci. Gramsci diz o seguinte, que toda hegemonia é pedagógica. Reflitam, né? Talvez seja a frase mais importante ou mais significativa dessa minha fala aqui hoje. Toda hegemonia é pedagógica. Quer dizer, a semiose hegemônica da televisão, seja a televisão, seja a internet, seja as redes sociais, é uma pedagogia do rebaixamento. É uma pedagogia do rebaixamento. Isso significa, é uma educação, entre aspas, do rebaixamento. Então, na prática cotidiana, os arranhões crescentes dessa trama universal do sentido, porque a trama universal do sentido é arranhada, esses arranhões suscitam ódio. Ódio especialmente no espaço público de difusão cultural, que, em geral, é avesso às dificuldades trazidas pelo discurso acadêmico, pelo discurso crítico. Há uma espécie de ódio latente à universidade, seja qual for a universidade, porque é uma espécie de ódio latente ao saber. Quer dizer, essa estética de rebaixamento é a estética da ignorância. Ora, é isso. Essa trama foi facilitada porque se materializou em sonhos, imagens, na expansão da televisão, na expansão da mídia televisiva, em que a longa hegemonia na audiência mundial sempre constituiu uma pedagogia ardilosa. Ora, isso transparece, vocês sabem, eu leio muito. Eu não sou especialista em televisão, eu sou especialista em romance policial. Eu leio muito romance policial, eu conheço. Eu estou citando aqui um autor de segunda ordem, Harlan Coben. Tem um livro da Sextante chamado Não Conte a Ninguém. Ele diz o seguinte, é um personagem detetivesco, ele diz assim, é surpreendente, mas quando você pensa um pouco, você constata que as lições mais importantes da vida a gente aprende na TV. A gente aprende na televisão. Quer dizer, a maior parte do que sabemos, ele está falando de polícia, sobre interrogatórios, direitos civis, autoincriminação, lista de testemunhas, sistema penal, em geral, vem dos seriados de TV. Então, veja só, a lógica da passagem
dessa dita pedagogia para a internet pode ser observada no desenvolvimento da televisão a cabo, que desloca a ideia do espetáculo imposto de cima para baixo, por ondas hertzianas, para a ideia de um serviço oferecido a consumidores da tecnologia de cabo. Mas, nos dois casos, na internet ou na TV a cabo, os produtos postos no mercado se postam pela mesma estratégia semiótica de contato com o público. Quer dizer, são canais, para mim, de afecções. Eu posso usar também a palavra afeto, trabalhando isso no meu livro As Estratégias Sensíveis. Afecções represadas de ressentimento e de rancor. Quer dizer, os discursos odientos são facilitadores de contato. Não é só na rede, é principalmente na televisão. Tanto assim que, a propósito do espetáculo televisivo, uma pesquisa americana, recente quer dizer de 2 anos atrás, ela chegou à conclusão de que, na televisão, não é o amor que move montanhas. A pesquisa diz é o ódio. O que move montanhas é o ódio. Ora, eu cito uma análise do comportamento de 5.709 episódios de dramas, comédias, reality shows exibidos nos Estados Unidos entre janeiro de 2014 e junho de 2015. Nessa pesquisa, conclui o seguinte: quanto mais você aplica a palavra ódio, hate ou hatred, essas duas palavras, ou os sinônimos disso, quando você aplica essa palavra aos conteúdos que se veiculam, mais cresce a audiência. Quer dizer, e essa característica se deslocou da televisão para a rede eletrônica. A rede eletrônica, onde as plataformas amplas captam faixas largas do público pela disseminação do pior em termos humanos, capitaneado pelo ódio. Isso tem momento de exasperação. Tem momento de exasperação. Foi esse pior que elegeu o atual presidente da República. Pode ser que não eleja depois, mas foi esse pior. Mas por que exatamente ódio? Porque a provável resposta se desenha com mais clareza quando a observação crítica está assestada para a internet. E a internet é apenas a forma mais atualizada da mídia em sentido amplo. A internet é mídia disfarçada em plataforma distributiva. Plataforma é uma palavra de escamoteação. Internet é mídia. E é responsável também por esse longo desregramento frente aos cânones dos costumes, das letras, ou seja, uma estética difusa, guiada por um tipo de centralidade obscena das emoções, daí a pornocultura, assim como pela obsolescência das bases lógicas de sustentação da cultura moderna. Portanto, por melhores que sejam os conteúdos, melhor que seja o entretenimento, maior que seja a facilitação de consumo, o que está ameaçado aí é a sustentação da modernidade cultural. Talvez, se não tiver força para resistir, deve morrer mesmo, mas está ameaçada. Então, esse fenômeno antecede a mídia. Se estivesse dando uma aula, eu estou apenas fazendo uma fala de abertura, eu falaria no século XIX, de Gustave Le Bon, que já explicava o que ele chamava a conhecida imbecilidade das multidões. Le Bon dizia que as multidões, quando você está ombro a ombro com a multidão, você desce 1 grau ou 2 intelectualmente e tende a exibir as mesmas reações mentais e emocionais das pessoas que estão abaixo. Então, na multidão, na turba, e esse é o público televisivo, a inteligência média é mínima. É mínima, mas você diria, sim, se é mínima, por que
Tem tanta gente, porque ela é infecciosa. Ela é mínima, mas é infecciosa. Ela é contagiante. Le Bon dizia, ela é quase simiesca. E nós estamos vendo isso na prática. Nós não vimos com a televisão, estamos vindo com as redes agora. Mas eu estou colocando a rede como sucedâneo também da televisão. Então, eu acho que estou falando demais e vou ter, evidentemente, que parar. Eu quero dizer o seguinte, que sustentado pela demagogia, na demagogia o que tem vigência é a lógica dos grandes números. Então, a mídia eletrônica mantém a televisão aí e ela vai incorporando progressivamente, desde a rádio, a televisão, até a internet, os artifícios mobilizadores de turbas, de multidões, vai aumentando a potência viral da turba. Isso está na internet, essa potência viral. Então, os parâmetros de avaliação da internet são os mesmos que a televisão ajudou para se constituir, fez para se constituir. Só que agora, numéricos, são padrões numéricos. Só que agora numa escala numérica exponencial. Devido o quê? Devido à amplitude e à instantaneidade da eletrônica que aqui nos habituou a televisão. Quer dizer, quanto mais reações, tanto repetições, quanto mais likes, quanto mais cliques, melhor. E o que acelera sensorialmente esses circuitos não tem a ver com a lentidão dos sentimentos amorosos. Os sentimentos afetivos, amorosos, solidários, comunitários, gratos, são lentos. Eles são lentos, porque eles têm pausa, eles têm reflexão, eles têm momentos de parada. Né? Daí a importância de olharmos, eu faço um parênteses aqui, para o lado comunitarista ou comunitário da comunicação. Eu tenho que citar, não estou fazendo propaganda de casa, que para mim a maior especialista nisso é a professora Raquel Paiva. Mas a nova mídia, portanto, o que tem a ver agora, essa velocidade, é com a inflexão e a irreflexão veloz das emoções exasperadas, portanto, da indignação e do ódio. A indignação pode ser positiva. A nova mídia, portanto, a internet, é a continuidade eletrônica dos conteúdos da mídia tradicional, da televisão, só com novos aportes, espelhados na redução da força dos discursos e dos impulsos à comunicação instantânea. Termino, portanto, a reflexão. Bertrand Russell, o grande filósofo da filosofia lógica inglesa, mas filósofo interessante, que tem suas falhas, não inclui Heidegger na história da filosofia dele, e Heidegger é um filósofo do século XX, mas Bertrand Russell tem coisas muito interessantes, é um grande nome, e ele diz o seguinte, preste atenção nessa frase, ele diz, quanto pior a lógica, mais interessantes são as consequências dos discursos. Quando nós abandonamos a lógica, quando abandonamos a racionalidade e a lógica, pode até ter burra, não diz tudo. Mas quando abandonamos, de algum modo, a razão e olhamos para a consequência dos discursos, nós podemos ter o interessante ou pior como interessante. Ou seja, a articulação lógica dos argumentos, a articulação lógica das categorias, que tanto irrita hoje o poder. Por isso que ninguém sabe direito, mas aquela raiva da universidade. Essa articulação lógica perde a hegemonia discursiva em benefício da articulação eletrônica entre pessoas, e essa articulação eletrônica é sustentada por preconceitos e por crenças. Olha, eu, na verdade, poderia naturalmente falar longamente sobre isso. Mas eu acho que uma fala de abertura, 20 minutos, eu já esgotei o meu tempo, 25 minutos, eu vou parar aqui só para dizer o seguinte, vamos refletir sobre isso. Vamos refletir sobre isso.
Nós, nesses últimos 70 anos, temos sido educados publicamente para o pior. Obrigado. Obrigada, professor Muniz. Acho que foi um momento aqui de muitos insights reflexivos, sem dúvida de muito aprendizado. E o que nos deixa feliz é justamente de nós, como escola, termos um espaço, digamos assim, para poder refletir sobre toda essa pedagogia do rebaixamento televisivo, sobre esses parâmetros que a televisão está construindo e que nós estamos nos refletindo enquanto sociedade, né? Então, abrir esse espaço de reflexão já é digamos assim, uma rota de fuga, né? Já é um momento de repensar tudo isso, justamente para a gente produzir novos modelos sociais daqui para frente. Então, passo a palavra agora para a Ana Paula Gonçalves. Agradeço imensamente ao professor Muniz e ao professor Everardo Rocha por essa luxuosa abertura. O Everardo não quer dar uma palavrinha final aqui, depois da gente ficar aqui pensando e pensativos, assim, com tudo que o Muniz fez a gente chacoalhar aqui em relação à nossa realidade? Obrigado, Tati. Na verdade, só para dizer o quanto eu fui inteligente de deixar ele falando, né? Não eu. Dá mais tempo para quem sabe. E aí, fico muito feliz porque eu concordo com tudo que o Muniz falou, sobretudo essa continuidade entre a televisão e as redes sociais e a internet, etc., que ele coloca com muita propriedade, né? Uma só exponencializando a outra, que é absolutamente verdadeiro, do meu ponto de vista, essa cultura do ódio, a cultura das raivas, enfim, do rebaixamento mesmo intelectual. E eu sabia que ia ser muito bom o que ele ia dizer, e eu imaginava que eu ia concordar com tudo o que ele falou, e só que falado de uma maneira, como eu disse, por quem sabe, né? Então, parabéns, Muniz, como sempre, uma alegria te ouvir, entendeu? E vamos adiante, que agora vamos ouvir, acho que o Anderson, né? E valeu, Muniz, foi um privilégio estar aqui junto com você, como seu anfitrião para essa belíssima conferência que você deu.